Perfeito. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Quero pedir licença a vocês para entrar na casa de vocês. A minha casa é toda de vocês também, tá? Eu quero, inicialmente, falar da pertinência desse tema, tá? Tão importante, tá bem? Nós, como fisioterapeutas, nós somos muito capacitados para estar atuando na área técnica, curando, tratando os nossos pacientes, tá? Mas nem sempre nós somos treinados, habilitados, tá? Temos uma formação que nos dê condições, tá? De ter posição de destaque na nossa profissão. É muito importante que nesse tema de hoje a gente tenha uma enorme participação de vocês, tá? E essa participação eu quero que comece agora, tá, gente? Eu desafio aí o pessoal aí que está online, que está chegando, né? É uma prévia da nossa live de hoje. Eu desafio a todos aí, que eu quero saber quem, pelo menos, aprendeu alguma coisa durante esse período de isolamento de pandemia. Quero que o pessoal vá acenando aí, vá dizendo quem aprendeu alguma coisa nesse período de pandemia. Quem criou inovação nesse período de pandemia? Quem melhorou as suas formas de relacionamento e comunicação? Quem descobriu que é bom em algo que nem sabia que era bom? Gente, as crises, elas se repetem em tempos. E tem apenas duas coisas que são em comum em todas elas. As perdas, tá? As perdas que todas elas trazem, e as transformações, tá? Então, é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje, gente. A gente já está cheio de ouvir problemas, e tanto eu como o Leonardo, nós somos especialistas, né, Léo? Em resolver problemas nossos, dos outros, dos amigos. E eu tenho certeza que tenho talentos aqui que eu quero que coloque também, tá? Façam comentários, façam perguntas, mas eu quero que vocês tragam para a gente, colaborem dizendo o que é que vocês estão fazendo, tá? O Brasil é um país continental, estamos vivendo períodos diferentes desta pandemia, locais que já voltaram a funcionar, outros que não voltaram, tá? E todos precisamos das melhores estratégias e estratégias que já estejam colocadas em prática e já estejam funcionando, tá bom? Então é isso. Vou me apresentar melhor. Meu nome é Arthur Magnavita, eu sou fisioterapeuta aqui de Salvador, Bahia. Tenho especialização em ortopedia, tenho especialização em fisioterapia aquática, faço parte do Conselho Fiscal da ABFA, tá? E sou diretor de 5 clínicas aqui de fisioterapia aquática na nossa região. Tá bem? Sem mais delongas, meu amigo Léo, quero que você se apresente, tá? Meu amigo carioca Leonardo Alonso, se apresente. E eu quero que você já traga aqui para essa turma boa aí que está nos acompanhando hoje. Quero que você já defina para a gente um pouquinho, antes da gente falar dos problemas, das soluções. Traz para a gente o que é que você entende, o que é que você tem de conceito de gestão de carreiras, né? E quais as implicações de uma má gestão de carreira e qual a importância de você ter uma boa gestão de carreira na vida profissional. Manda brasa, meu amigo. Obrigado, Arthur. Obrigado, em primeiro lugar, aí, à nossa querida Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática pelo convite. É sempre uma honra estar aqui entre todas essas feras aí pelo Brasil afora e até fora do Brasil. Estou vendo aqui entrando gente de fora, inclusive. É um trabalho lindo que a gente está fazendo nesse novo momento, né? Trazendo tecnologia para onde a gente já precisava. Então, meu nome é Leonardo Alonso, tem algumas pessoas que não me conhecem aí, talvez. Sou fisioterapeuta, tenho 2 clínicas aqui em Niterói, Rio de Janeiro. E faço um trabalho dentro da fisioterapia aquática, aí, embora o nosso aspecto jovial há alguns anos, né?
Eu já estou há 20 anos dentro da fisioterapia aquática, desde a época que eu comecei como estagiário, foi exatamente no ano de 2000. Então, ao longo desses 20 anos, um pouquinho de conhecimento foi chegando, um pouquinho de bagagens, a gente vem acompanhando o crescimento da nossa profissão e principalmente o crescimento dessa especialidade aqui, né, que foi tão árdua para chegar até onde chegou, mas que hoje nos representa tão bem. Então, eu queria parabenizar a todos aí, agradecer a presença dos amigos que estão chegando aí de todas as partes do Brasil. Está entrando um pessoal da minha equipe aqui de Niterói também, que eu tenho visto. Enfim, estou vendo gente de todos os lados passando por aqui, nos visitando. Olha, esse tema que a gente vai discutir hoje, ele é muito novo dentro da profissão da fisioterapia e dentro da saúde de uma forma geral. Porque por muitos e muitos anos a gente nunca discutiu empreendedorismo, gestão, liderança, né? E agora, de um tempo para cá, a necessidade fez com que esse tema viesse adiante e a gente deixar de pensar só na técnica, que é muito importante, fundamental, para poder entender um pouco mais do contexto geral. E a gestão de carreira, como é a proposta aqui do nosso encontro hoje, ela vem lá de trás, ela vem da nossa formação acadêmica, né? E na formação acadêmica, talvez na formação de vida, lá atrás, na escola, no colégio, na formação das crianças, isso é muito pouco falado, né? Quem são as pessoas que conversam isso com os filhos? Quais são as escolas que trazem esse tema de gestão, de carreira? É muito pouco falado, ou era muito pouco falado, e de uns anos para cá essa abordagem cresceu muito. E a gente, no entanto, Arthur, eu, você e outros vários colegas que a gente tem por aí, a gente entrou na gestão de cabeça, entrou no feeling, entrou sem saber, entrou sem muita bagagem, né? E sem um tempo, talvez, de preparo, que talvez essa nova geração agora esteja com ela muito preparada. A tecnologia, nos últimos 20 anos, cresceu absurdamente, e é através da tecnologia que a gente faz o maior crescimento de tudo. Então, quando a gente fala agora de gestão de carreira em tempo de crise, é importante que a gente fale antes dessa pandemia, porque como você abriu bem aí agora, crises elas vão e vêm, principalmente em países menos privilegiados como o nosso, né? Então, é sempre bom estar preparado, é sempre importante que esteja preparado, e quando a gente fala de gerenciamento de crise, de empreendedorismo, não necessariamente é pautado nas empresas, e sim na formação pessoal, na formação profissional. Independente de você ter ou não, de você ser ou não um empresário, por trás disso é uma pessoa que está ali preparada estrategicamente para adquirir aquela posição dela. Então, quando a gente fala de gestão de carreira ou empreendedorismo, não vamos pensar nos empresários. Vamos pensar em cada um dos profissionais fisioterapeutas que estão atuando em qualquer área da fisioterapia. A gente vai acabar puxando um pouco mais para a nossa aquática, que é o interesse do público aqui. Mas a gestão de carreira, ela vem lá de trás. Ela vem da formação, do como você se posiciona, né, profissionalmente falando, de que forma você se aperfeiçoa tecnicamente como pessoa, qual é o marketing pessoal que você faz da sua vida por trás disso tudo, né? Porque, mais do que nunca, a imagem do profissional, ele hoje está aberto a qualquer pessoa. Então, se eu quiser saber quem está aqui hoje e não me conhece, pode dar um Google aí que descobre grande parte da minha vida, até onde eu já estive, o que eu faço, quem eu sou. E isso tudo faz parte da gestão de carreira, né? Então, a gente não... É muito difícil você separar a vida pessoal da vida profissional. Eu acho até que é indivisível, porque todo profissional é uma pessoa por trás e a estratégia de gestão é muito pautada nisso daí. Quem somos? Quem somos nós e de que forma nós vamos gerir os nossos negócios? Então, isso daí é a minha primeira abertura, assim, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, de que forma que as pessoas são formadas, como que isso vem lá da base, para que a gente tenha de verdade um preparo para encarar uma crise, para encarar uma pandemia, e principalmente de que forma que a gente vai se preparar para se transformar num momento como esse. Que crise nada mais é do que a maior oportunidade que a gente tem de transformação, né? Então, tem um ditado antigo que diz que uns choram, outros vendem lenço. Então, nesse momento em que tem muita gente chorando, por mais que seja um problema seríssimo para o mundo, e né?
ninguém gostaria de estar atravessando o momento que a gente está atravessando. Para o mundo isso não fez nada bem, mas para os negócios e para a profissão é hora de dar aquela pivotada, é hora de você repensar no que você sempre fez e de que forma que você vai encarar os novos hábitos, os novos conceitos, as novas mentalidades das pessoas daqui por diante. Beleza? Perfeito, meu amigo. Eu concordo com tudo que você falou e, assim, eu costumo fazer sempre uma comparação, né, e trago os conceitos da gestão empresarial para gerir a minha carreira, tá? E dos meus colaboradores que eu procuro estar sempre desenvolvendo, tá bem? Então, assim, eu costumo dizer assim, dentro de Arthur tem um setor de marketing, tem um setor financeiro, tem um setor de desenvolvimento técnico, está sempre discutindo com o setor financeiro dele, pedindo recursos para investir em cursos e formações, tem a parte de relacionamento, enfim, o pós-venda, né, muito importante, é um trabalho baseado em cima de resultados, de evidências, de excelências. Então, assim, a nossa vida profissional ela tem que ser pautada como uma empresa. Você tem que ser profissional e tem que estar atento a todas essas lacunas, elas têm que estar preenchidas. Porque é muito comum você ver um profissional que é muito bom tecnicamente, tá? Porém, ele não consegue se desenvolver profissionalmente. O que é que falta em um profissional e o que é que sobra em outros, tá? Eu não falo só em resultados financeiros, tá, gente? Eu falo em resultados de posicionamento, em resultados de conseguir ter um poder de convencimento, tá? Agora há pouco eu estava fazendo uma teleconsulta com a paciente que ela abriu uma crise, né, ao longo dessa pandemia, e eu tive que ter um maior trabalho para fazer um convencimento dela ingressar na teleconsulta, e a gente conseguiu, né, graças a Deus, ajudá-la. Então, ela queria já ir para uma emergência, e aí a gente conseguiu fazer essa consulta e ajudou ela. Então, a partir do processo de venda, de convencimento do meu conhecimento técnico, a gente conseguiu entregar qualidade de vida, saúde e segurança nesse momento, né, que ela não podia sair de casa. Né? E olha que interessante aí, Arthur, olha que interessante a gente, de repente, se depara com um teleatendimento que já é uma discussão tão antiga, né? Há tantos anos se discute a prática do teleatendimento, precisou chegar uma crise mundial para que isso fosse resolvido assim de uma hora para outra, e a gente entender que a gente precisa da tecnologia. A tecnologia é uma realidade, e ela pode sim ser efetiva dentro da fisioterapia, né? Embora as nossas mãos seja ali talvez a nossa maior arma, mas a gente não pode negligenciar outras armas poderosas como a tecnologia. Quem diria um tempo atrás que nós, principalmente nós especialistas em fisioterapia aquática, a gente poderia se beneficiar do teleatendimento? E isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. A gente não tem ali o recurso água, que é o que a gente mais é pautado ao longo do ano, ao longo da vida, mas a gente pode se reinventar nesse momento e entender essa nova ferramenta de forma positiva. Foi muito legal essa sua puxada aí para o teleatendimento. Com certeza, porque não é para substituir, né? É para complementar tudo que a gente já fazia e vamos voltar a fazer. Só finalizando esse primeiro bloco, Léo, e como é discrepante, né, a realidade atual, neste momento, dos profissionais e das empresas que estavam fazendo o seu dever de casa em relação aos profissionais e às empresas que não estavam fazendo o seu dever de casa, né? Então, como isso conta, tá bom? Mas nunca é tarde, a gente está num momento realmente de transformação, e essa crise, ela vai acelerar a gente aí uns 3, 4 anos aí de evolução, tá? Em todas as esferas, eu não tenho a menor dúvida, tá? Apesar das perdas, a gente vai ter que se transformar e se desenvolver, se adaptar a esse novo mundo que está surgindo, tá bom? Léo, deixa eu ver se já surgiu alguma pergunta. Pessoal, vamos lá, gente. Tem joinha, tem legal. Você estava falando, você falou muito legal aí agora, Arthur. Gostei muito dessa sua fala, porque eu tenho conversado isso muito aqui com a equipe, sabe? Durante esse tempo, a gente tem feito encontros técnicos, enfim, até com muito mais frequência do que acontecia antes. E logo lá no início, a gente discutiu muito sobre isso, sobre o quanto éramos
ou o mercado de uma forma geral, vulnerável a qualquer problema que possa acontecer. Então, você tocou nesse assunto aí, o quanto a gente estava preparado para encarar um problema como esse que chegou, e o quanto a gente precisa se modificar nesse cenário. É a vulnerabilidade realmente da pessoa, né? A gente encontra profissionais de 20 anos de carreira que chegaram nesse momento agora e com um mês ou dois de pandemia e de crise financeira econômica, se desestruturaram por completo. Então, ao longo desses 20 anos, não conseguiram se consolidar profissionalmente, né, de forma estratégica, para que a carreira dele pudesse se sustentar a um problema como esse. Então, é uma pessoa ou é uma empresa vulnerável. E no primeiro momento, lá no meados de março, quando o coronavírus chegou no Brasil de forma mais incisiva, a gente viu uma avalanche de empresas fechando num primeiro momento. Elas não tinham um respiro de nem 15 dias de sobrevivência, né? Outras não, outras já se sustentaram por mais um tempo e depois sofreram, e outras se mostraram preparadas para atravessar com todas as dificuldades, né? A gente não pode deixar de ressaltar que isso atingiu todas as esferas econômicas, aí, desde as pequenas empresas até os autônomos, que é uma grande parte aí dos fisioterapeutas do Brasil, como as grandes empresas se prejudicaram bastante nesse momento. Mas o quanto a gente se deixou ser vulnerável ao longo da vida, talvez tenha sido o grande aprendizado dessa virada de chave agora da pandemia, né? Daqui para frente, muitas pessoas vão enxergar de forma diferente. Muitas pessoas não vão se deixar mais e vão perceber que precisa ter um plano de ação mais consolidado, precisa ter uma estrutura de empresa, seja realmente empresa ou como pessoa física, né? Porque somos líderes da nossa vida, né? Independente de ser ou não empresário, como eu falei lá atrás, cada um precisa administrar bem a sua vida e não deixar mais, ou não deixar, como sempre já fez, ser vulnerável a uma situação como essa, que a gente não sabe ainda por quanto tempo vai durar e nem sabe também se outras podem chegar daqui por diante, né? Sem dúvida, uma próxima crise que surja, seja ela qual for o motivo, eu acho que a sociedade vai estar um pouco mais preparada, tá? Eu acho que a sociedade, nós vivemos numa sociedade muito consumista, eu acho que ela nunca mais vai se permitir estar tão desprovido de caixa, né? A gente nunca se deu conta do quanto ter um caixa, ter um lastro financeiro em nossas vidas pessoais, na nossa empresa é importante. E a gente vê assim, profissionais de empresas já desesperados nos primeiros dias, né? Se expondo a saúde, sua saúde física, a saúde de pacientes, de grupos de risco, né? Porque precisava ali ganhar aquele pão de cada dia, tá? Mas é isso mesmo. Já entrou no tema agora, já está dentro da pandemia, né? Então a gente já está aqui no isolamento. Difícil escapar, né? Mel deu uma a gente saiu lá de trás e entrou no tema. Mel deu uma contribuição aqui, né, sobre a questão da gente estar desenvolvendo sempre o nosso crescimento, a resiliência, a criatividade, o foco, entre outros. Sem dúvida, Mel. É isso que vai diferenciar, tá? Todo mundo aqui vai provavelmente fazer especialização, vai fazer os cursos de formação, tá? As técnicas de fisioterapia, mas o que tira o profissional da caixa é justamente esses outros pontos, é o desenvolvimento, tá? É o desenvolvimento que cada um vai ter e a capacidade de se relacionar e de se modificar no mundo, tá bom? Não tenho a menor dúvida. É o que a gente entra na sala de aula, assiste a mesma aula que todo mundo, tá? Mas somos pessoas, indivíduos diferentes e somos capazes de nos transformar, tá? Também não é nato as habilidades, as características, né? A gente está tendo a prova agora. Quantas coisas a gente está aprendendo? Imagina se a gente se permitisse, gente, a se desenvolver da forma que a gente está sendo obrigado, tá? Nesse momento, o processo de transformação e desenvolvimento está sendo imposto à sociedade. Agora, imagina se a gente se colocasse, né, na condição de se desenvolver durante 365 dias no ano, tá? Eu nunca havia feito uma live até começar a pandemia. Eu nunca tinha feito uma aula virtual. Eu nunca tinha feito teleatendimento.
eu nunca tinha feito... E olha que oportunidade, né, cara? E olha que oportunidade. A gente se conhece, nós fisioterapeutas aí do Brasil, e a gente se encontra de 2 em 2 anos. E agora de 2 em 2, ou em congressos mais próximos, mas no último mês eu tive a oportunidade de escutar aí pelo menos umas 10 falas diferentes, né? A oportunidade incrível que a gente estava desperdiçando. A própria associação está se reunindo numa frequência enorme para estar produzindo conteúdo, para estar produzindo nota, tá? Para estar legitimando a nossa especialidade, tá? Nos representando. Então, é muito importante que as pessoas se associem para estar fortalecendo a nossa especialidade, tá? Então, assim, as oportunidades que a gente precisa colher das crises, porque a dor todo mundo vai ter, tá? É verdade que vai ser maior para um do que para outros, tá, Léo? Léo, falando sobre esse momento agora de isolamento, de quarentena, vamos direto ao ponto, tá? O que um profissional pode fazer, tá? Neste momento, quais atitudes que eles podem tomar para estar atenuando, né, essa dor, esse problema, o que pode ser feito, o que vocês estão fazendo aí no Rio, a sua equipe. Vocês falaram sobre um projeto, né, de encantamento. Me conta um pouco aí do que vocês estão fazendo, o que você está lendo. E o pessoal, por favor, comenta aí, faz perguntas, tá? E conta pra gente o que vocês estão fazendo para superar e driblar essa pandemia. Então, Arthur, de repente a gente se deparou com essa parada obrigatória e eu acho que, na verdade, pelo menos eu, enquanto gestor principal, gestor de uma equipe grande que eu tenho aqui em Niterói, com quase 50 pessoas, eu consegui enxergar de fora o negócio, assim, né? Foi um momento que eu tive, talvez, de mais calma na vida, assim, de tempo com mais lucidez para você olhar o seu negócio de fora e entender que poderia ser muito maior do que vinha sendo até aquele momento. Consegui enxergar com a visão do cliente, com a visão do paciente, enxergar com a visão da minha própria equipe, de todos os colaboradores ali, consegui perceber o quanto a equipe de fato é coesa, né? Porque você falou ali agora há pouco de lastro financeiro. Super importante que você tenha um lastro financeiro, mas esse lastro de relacionamento entre as pessoas é um pilar que é essencial para que a gente consiga manter. Porque nessa hora a gente precisou um do outro, né? Eu precisei deles fortemente do meu lado, dos profissionais que atuam comigo, porque eles foram afetados financeiramente, emocionalmente, né? Todas as pessoas vivendo esse problema de saúde ao mesmo tempo, um problema econômico, e isso não tem como desestruturar as pessoas. Então, esse olhar de fora para a empresa fez com que a gente entendesse coisas novas, assim, entender de verdade qual é a dor das pessoas, e não só os sintomas que normalmente no dia a dia, na correria, a gente acaba enxergando, tratando, nós fisioterapeutas, com muita frequência, porque talvez lá na base a gente tenha tido muita atenção aos sintomas, né? A gente trata ali de verdade o que o paciente está sentindo, o que aquele cliente está chegando, da forma que a gente acha que é bom para ele. E será que de verdade é aquilo que ele acha que é bom para ele? Né? Será que a minha equipe, eu tô gerindo a minha equipe de uma forma que eu acho que é boa, ou eles estão enxergando que é uma forma boa? Então, eu acho que foi o grande momento de você se colocar do lado de fora, enxergar por um outro ângulo, tentar mudar a forma de visão do seu negócio, que é isso que nós, empreendedores, precisamos ter o tempo todo, né? Conseguir mudar a rota, conseguir alcançar uma visão mais longa. Esse foi, de fato, o grande aprendizado para mim. No momento que eu consegui enxergar mais de fora e consegui ter visão que outras pessoas tinham que eu não tinha, eu comecei a desenvolver projetos internos. E percebi que o principal seria pegar a minha equipe de trabalho, que é com ela que eu vou precisar me relacionar o resto da vida, e alinhar o mesmo pensamento. Alinhar o meu com o delas e o delas com o meu. Ou seja, receber conhecimento e trocar conhecimento o tempo todo. Isso daí foi fundamental. E dessa mesma forma, eu estou falando de trocar relacionamento e conhecimento com a equipe, a gente também precisa fazer isso com os nossos clientes. Né? Cada vez mais a importância da escuta, né? Do entender o que o seu cliente quer de verdade. Porque por muito tempo a gente ofereceu para o cliente aquilo que nós, fisioterapeutas, entendíamos que era necessário.
E será que, de fato, é isso que eles esperam da gente? Será que a gente não pode oferecer algo diferente daquilo ali? Então, quando eu falo tratar a dor e não em sintoma, é tentar, de fato, ir lá na origem, ver o que trouxe aquela pessoa até ali. Na última live, aí, semana passada, eu estava vendo o João Douglas, que é um grande amigo e experiente na área, deve estar aqui, não sei, mas o Douglas estava falando muito bem sobre isso também, sobre esse assunto, abordou esse tipo de relacionamento. Então, ele falou muito de fatores biopsicossociais, então, conseguir enxergar o cliente, conseguir enxergar o paciente, não só pela dor, mas sim pela história social dele, né? O que traz ele dali, o que motiva ele estar ali, o que de fato faz ele sentir dor. Douglas está por aí? Deu um legalzinho. Grande amigo, é sempre um prazer escutar ele. O que de fato faz o cliente estar ali, né? A dor dele, a gente está conseguindo enxergar, né? E o que faz ele sentir dor? Talvez um lado social, e a gente está ali na piscina ou no consultório, tratando aquela dor na lombar dele ali como se fosse um problema mecânico, e na verdade um problema emocional gigante por trás, e a gente não escutou de fato aquela pessoa na hora da nossa avaliação, ou não nós na hora da avaliação. Toda a sua equipe, toda a sua estrutura de clínica tem que ter uma escuta desde lá de fora, da recepção, na hora que atende o telefone, de que forma que você aborda esse cliente. Isso tudo é estratégia, né? É isso tudo que te fortalece ao longo da vida, para que no momento desse você fale assim, não, eu sou forte, a minha empresa é forte. A empresa não é forte financeira. Financeiro, o dinheiro vai embora e quebra. A gente é forte de uma outra forma, a gente é forte se conectando com as pessoas, né? Se conectando com o cliente, entendendo de verdade o que ele tem para nos trazer e o que de fato a gente pode oferecer. Beleza. Vou contar para vocês aqui um pouquinho, viu, Léo? O que eu comecei a fazer imediatamente como profissional, tá? E que ainda a gente continua fazendo, a gente tem estudado, tem ouvido os outros colegas, e também o que a gente está fazendo aqui dentro da Rede Fluir, tá? Tudo Sim. Isso que você falou, sem dúvida, essa questão do relacionamento, é uma coisa que é muito forte, tá? Então, a gente tem um trabalho de relacionamento com a equipe, tá? Para quem gere equipe, quem tem pessoas trabalhando, então tem que estar muito próximo a elas, porque normalmente é um grupo mais vulnerável do que vocês, tá? Que está à frente, está encabeçando o grupo, e está também se relacionando com os pacientes. Tá? O relacionamento com os pacientes, ele vai muito além do relacionamento técnico que a gente tinha antes. Então, hoje eu tenho uma carteira de pacientes que eu me relaciono tecnicamente, que eu faço teleatendimento. Se eu comecei o teleatendimento já na primeira semana, a gente parou no dia 18 de março, no dia 20 de março, eu já estava fazendo teleatendimento. E foi impressionante o resultado em relação aos outros profissionais que deixaram para tentar começar tardiamente. Tá? Já tinha perdido a conexão com seus pacientes. Então, a gente deu uma continuidade e foi uma transição que cerca de 40% a 50% dos meus pacientes fizeram adesão ao programa. Tá? Os pacientes que não aderiram, tudo bem, a gente continua dando assistência. Eu boto na minha agenda, eu ligo para eles de 10 em 10 dias, a gente abre uma chamada de vídeo, a gente conversa, porque são os meus pacientes. Logo que tudo isso passar, apesar deles não estarem confortáveis de ser atendido agora nesse momento, tá? Em algum momento ele vai precisar de me domiciliar, se ele ainda for um grupo de risco e não quiser voltar para a clínica, ou ele vai voltar lá para a piscina com todas as precauções, com todos os cuidados aí. A gente teve aí a colaboração do Maurício, né, liderando, encabeçando, junto com outros colaboradores da associação, um documento maravilhoso, super completo, tá? Para que nós do grupo, né, pudéssemos ter acesso e consiga trabalhar com segurança, tá? Então, a gente, desde o primeiro momento, está trabalhando muito esse ponto de relacionamento. O caixa, tá? Acho que toda empresa, toda pessoa precisa ter caixa, então, assim, corte de despesas necessárias. Nós fomos obrigados, né? Quem gastava muito foi obrigado a gastar pouco, né? A mudar a assinatura de televisão, cortar supérfluos, negociar
consumir menos, tá? Então, isso também é algo que a gente aprendeu. Eu acho que os pacientes vão levar também essa questão da autonomia. Você falou do paciente de dor, né? Na última live, esses pacientes de dor crônica, eles precisam ter autonomia, eles precisam se cuidar. E essa oportunidade eles estão tendo de se cuidar, né? Então, não tem mais as nossas mãos, o nosso contato. Pois é. Aqueles que se auto-intitulavam dependentes, né? Que se achavam dependentes e que, né, das nossas mãos ali ao longo de anos e anos, estão aí há 3 meses sozinho em casa e percebendo que o atendimento de forma ativa para ele já deveria ter entrado, né? Aquele paciente que insiste em tratamentos passivos e reluta por uma progressão, de repente agora ele se encontrou na obrigação de se tratar de forma ativa, porque o teleatendimento a gente só consegue fazer qualquer tipo de atendimento ativo, né? A nossa mão não atravessa para o outro lado. Então, isso vai ser um legado enorme para os pacientes de dor crônica. É fundamental que a gente, né, perceber, eles não imaginavam que eles poderiam ficar, por exemplo, 3 meses sem um encontro com o fisioterapeuta presencial. E está aí, todo mundo, e alguns até bem de verdade. Faz falta, a gente está abordando de uma outra forma, através do online. Nós que somos da fisioterapia aquática, então, a gente perdeu ainda um pouco mais, porque o nosso meio líquido, que tanto nos favorece ao longo do ano, esse não tem como a gente resgatar, né? Eu até consegui, com um paciente ou outro que tinha piscina em casa, a gente, numa fase mais avançada de tratamento, eu consegui aqui por telefone manter um tratamento aquático, mas de uma forma geral não é uma realidade. Então, essa reinvenção, ela vai deixar algum legado. Isso sem dúvida, vai trazer coisas muito boas aí para daqui por diante, eu imagino. E esse protagonismo deles vai ficar, né? Mas isso eu acho que não tira deles a percepção do quanto o nosso trabalho é importante. Esse afastamento também mostra como faz falta o nosso contato, né? As nossas exatamente, manobras, outro lado da moeda. Não tenha dúvida. A questão da imersão na piscina. Então, eles estão sentindo falta e vão valorizar muito mais a nossa abordagem. Eu acho, inclusive, antes de te interromper na última fala aqui, eu acho, inclusive, que por se tratar de uma pandemia, ou seja, de uma crise relacionada à saúde, a gente está muito acostumado no Brasil a crises econômicas atrás de crises econômicas. Mas dessa vez foi uma crise econômica oriunda de uma crise na saúde. Então, nós, da saúde, de uma forma geral, a gente sai muito fortalecido, porque nunca se valorizou tanto o bem-estar e a saúde, né? Para aqueles que se contaminaram ou não, essa percepção de que quanto melhor a minha saúde vai estar, menos eu sou vulnerável a um problema desse que surge, porque se você for ver a estatística dos contaminados de Covid-19 que vieram a óbito, grande parte enorme são pessoas sedentárias, com comprometimento, normalmente obesos, com comprometimento de saúde importante. Então, esse retorno traz ainda importância maior para a atividade física. Lá na região do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, eles estão com uma flexibilização muito maior, os casos estão muito mais controlados, né, o impacto foi muito menor. E algumas academias e clínicas que retornaram já trouxeram para nós daqui, que ainda estamos fechados, um retrato de que 30% do retorno dos alunos e pacientes são pessoas que nunca antes tinham praticado atividade física. Então, você percebe que essa pandemia, para a saúde, ela vai ter um resultado positivo. Vão ter mais clientes, seja na fisioterapia, na educação física, enfim, pessoas cuidando muito mais da saúde do que vinham cuidando antes. É mais um ponto positivo que a gente pode tirar de todo esse momento trágico que a gente atravessou e está atravessando ainda. Né? O Rômulo colocou aqui, estamos vivendo uma situação extraordinária, o que exige ações extraordinárias. Extraordinárias no duplo sentido, né? Extraordinárias realmente de excepcionais, extraordinárias de descobertas mesmo, né? De incrível. Aqui tem mais alguma pergunta aqui. O que vocês comentaram é fundamental. Escutar e entender a dor do cliente e trazer novas soluções. A Mel colocando aí pra gente. Maravilha, Léo. Um outro ponto, Léo, que eu tô me condicionando, eu sempre tiro 2 a 3 vezes na semana para estar estudando
alguma coisa nova, tá? Que não é da área de fisioterapia. Então, eu tenho assistido muita live, tenho adquirido cursos online, e como vai ser importante, né? Como eu estou descobrindo coisas importantes que vão agregar, né, no nosso trabalho. Que é aquele ponto que eu falei, coisas que estão fora da nossa caixa, né, de fisioterapeuta, mas que complementam muito e ajudam muito na nossa abordagem, no nosso resultado, né? Então, a parte de programação neurolinguística, gatilhos mentais, entendendo o cliente, entendeu? Para você entender os perfis comportamentais, como isso é importante, né, para você lidar com os diferentes tipos de personalidade. Então, assim, um último ponto que eu tenho feito bastante é tentando aprender coisas que a minha grade curricular até o momento não contemplavam, tá? Para que aí eu me torne um ser humano melhor, uma pessoa melhor e um profissional melhor, com melhores resultados, acredito eu, não só do ponto de vista financeiro, estou nessa mesma linha que você, Arthur. Eu também aproveitei esse tempo para... É óbvio que a gente não consegue largar a fisioterapia, enfim, os estudos da nossa área, mas é um momento de verdade de abrir um pouco os horizontes. Eu estou fazendo uma mentoria também em marketing de transformação, de diferenciação, na verdade. Então, isso é fundamental, que a gente abra os nossos olhos e os nossos horizontes, né? Porque é muito normal que a gente, ao longo da vida, faça mais do mesmo, né? A gente venha repetindo e replicando tudo aquilo que a gente sempre viu. Então, tem uma clínica, ou tem uma academia, ou tem um consultório próximo de você, você está o tempo todo olhando para o que aquele seu concorrente faz para querer fazer igual, ou então disputando preço, ou então fazendo... Isso não faz bem para ninguém. Então, vamos pensar em inovação, vamos pensar em transformação, vamos pensar em diferenciação, seja na nossa carreira profissional ou pessoal. Então, esse investimento em novas leituras, em novos horizontes, isso faz parte fundamental do nosso crescimento, né? E sem dúvida, esse momento é um momento de crescimento que, em 3 meses, as pessoas estão evoluindo aí 5, 10 anos, eu tenho certeza. Seja no aspecto tecnológico ou de verdade na cabeça, nos pensamentos, nos costumes, né? Isso é muito interessante, muito legal. Afinal, quarentena não é férias, né, Léo? A gente tem que estar trabalhando aí em dobro, porque depois está longe de ser férias. Vai ter que tirar o prejuízo, tirar o atraso, né? É em verdade. todas as áreas de nossa vida, né? Muita coisa aí. Mas eu acho que trouxe muita coisa interessante. Apesar desse impacto que a gente logo de cara pensa no impacto financeiro, o legado vai ser muito grande. O legado vai ser grande para a profissão, o legado vai ser grande para as empresas, que talvez, eu costumo falar isso nos meus encontros aqui com a equipe, que talvez não fosse tão trágico esse momento, eu diria que é tudo que eu precisava passar para, de fato, conseguir trazer uma transformação para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Então, eu acho que o que a gente pode deixar aqui de aprendizado, ou de dica, ou de troca com esse pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje, pessoas do Brasil inteiro, é mostrar isso, que a gente conseguiu aproveitar esse momento, de fato, para se transformar. Olha o nosso amigo aí, Fernando Calixto, fera também, lá de Brasília. Ócio produtivo. Está longe de ser ócio, Fernando, está longe de ser ócio, mas que foi produtivo, foi. Produtivo demais. Foram dias de verdade de muita produção. A Giovana colocou aqui, ó, a minha presidente aí do Congresso Brasileiro, doutor Arthur Magnavita e doutor Leonardo Alonso, tem presença confirmada no 4º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Aquática em Belo Horizonte, dia 21 a 23 de maio de 2021. Inscrições estão abertas. Vamos aproveitar, pessoal. Deve estar em lote promocional, né, Giovana? Pela antecedência, o pessoal correr para fazer as inscrições. Muito legal. Que bacana. Uma oportunidade que a gente teria de se encontrar agora, né? O Congresso precisou ser adiado, mas, sem dúvida, essa equipe de Minas Gerais, de uma forma geral, vai fazer um trabalho maravilhoso, porque só tem fera lá, né? Só tem fera na frente desse congresso. Vai ser um prazer enorme, mais uma vez, estar junto de todos. Precisou ser transferido para maio do ano que vem. É até bom que a gente tem mais tempo agora de acessar mais pessoas e reunir ainda mais cabeças importantes aí para a gente estar fazendo essa nossa troca presencial. E até lá a gente vai manter a sequência com a programação de lives, levando conteúdo aí, a gente não vai estar se aproximando, se conectando.
O Fernando Calixto fala aqui sobre ócio produtivo. Teve outro colega que falou sobre inteligência emocional. Exatamente, gente. Essa é a mensagem. Léo, a gente tem que horas são aí? Eu estou sem relógio. Eu estou perdido com a hora. Você me controla aí. Olá, se deixar, eu falo aqui até depois de amanhã. Quem tiver horário aí, bota o horário aí na live pra gente, só pra gente se controlar aqui. Tá em casa, né, Léo? Você tá em casa, eu tô em casa, tá todo mundo em casa, tô né? Tranquilo, pô. Deixar a gente fica falando aqui o final de semana todo. Vamos lá. Pós-pandemia, pós-isolamento, o que é que você acha? Qual a percepção que você tem sobre esse mercado? Você já deu uma pincelada aí antes, já falou alguma coisa. O que é que você acha? Isso, tem 20 minutos aí pra gente conversar mais. Tem no máximo 20 minutos. Pronto. O que é que você me diz aí, Léo, sobre a sua expectativa, suas previsões aí sobre o futuro? Vamos trazer isso de fato agora para a realidade. Eu entendo, eu não tenho aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, de uma forma geral, ainda uma previsão de retorno. Consultórios de fisioterapia estão retornando aos poucos, mas eu hoje tenho um estabelecimento que vai um pouco além de clínica, né? Eu sou sócio da Fisiomaster, uma empresa que é uma academia e clínica, um estúdio personalizado aqui em Niterói, com 2 unidades, e a gente não tem ainda previsão de retorno. Então, é provável que a gente fique aí em torno de 3 a 4 meses de porta fechada. Não tenha dúvidas que o impacto é muito grande em relação a tudo, né? Por mais que a gente seja otimista e mostre o lado bom disso tudo, o ano de 2020 vai ser um ano de recuperação a pleno vapor, assim, né? As estratégias já estão sendo montadas porque a rota foi recalculada, né? Toda a nossa programação para 2020 é igual o radar quando você erra uma rua. Precisa recalcular tudo a cada dia e as reuniões são diárias, porque cada dia é um dia a mais, ou talvez cada dia seja um dia a menos dentro dessa loucura toda. Mas não tenha dúvidas que a gente vai ter que trazer um retorno muito diferente, uma experiência muito diferente. A gente não sabe até quando a gente vai estar dentro dessa crise do corona. Por mais que tenha o retorno das atividades na clínica, nas academias, enfim. O comportamento das pessoas foi, de fato, alterado, mexido. E esse entendimento é importante, né? A gente vai ter que tomar medidas cautelosas de retorno, porque até que se tenha uma vacina, o coronavírus vai estar circulando, e a gente não pode permitir que sejamos nós transmissores através do relacionamento entre as pessoas. Então, a gente precisa fazer um Pô, cara, você me travou Você também não sabe. Você também não sabe. Deixei para você falar que eu sabia que você ia errar. Redirecionou. Isso daí. Redirecionar nossa carreira, redirecionar nosso momento e levar para um caminho novo, né? Financeiramente abalados, mas com esse crescimento que a gente discutiu aqui hoje. Então, vamos ter que voltar com capacidades reduzidas, com adaptações feitas e necessárias. Os atendimentos que hoje na fisioterapia aquática já acontecem em grande parte de forma individual nos favorece. As atividades que são em grupos, essas estão um pouco mais desfavorecidas num momento mais próximo agora, né? A gente trabalha com fisioterapia aquática, trabalha muito de forma individual, mas existem também grupos de reabilitação para pacientes numa fase mais adiantada. No meu espaço, a gente ultrapassa a fisioterapia e segue para um tratamento na parte de educação física, com musculação, enfim, o pilates na fisioterapia também. Enfim, a progressão normalmente são atividades de forma coletiva. Essas vão precisar ainda ser mais alteradas e mais mexidas. Mas isso não é problema algum, eu acho que a gente vai ter essa capacidade de reorganização, de um novo direcionamento e entendendo como que vai ser esse novo comportamento, né? Medidas financeiras vão precisar ser feitas de forma mais radicais, talvez a gente esteja percebendo o quanto a gente desperdiçava dinheiro ou desperdiçava energia de pessoas, de tempo, e agora isso tudo está sendo feito de uma outra forma. Então, o pós-pandemia vai sobreviver aquelas pessoas que mais conseguirem, durante esse tempo, se readaptarem à nova fase, ao novo momento. E não é um novo momento de 2, 3 meses, não. Porque isso aí são todas as guerras
elas deixaram consequências para a vida inteira. E essa não vai ser diferente. Talvez essa tenha sido uma das maiores guerras que o mundo já viu, porque nem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fechou todas as fronteiras como essa vez fechou. Então, o impacto no mundo, e principalmente hoje no mundo globalizado, porque na época da guerra o mundo nem era tão globalizado assim. Então, esse impacto hoje ele é mundial. Então, o comportamento ele mudou de uma forma estratosférica, assim, gigantesca. E a gente vai precisar, de fato, entender que esse comportamento veio para ficar. Até pouco tempo atrás, a gente falava que na fisioterapia aquática só atendíamos pessoas com idade mais avançada e esse público não era um público tecnológico. E hoje a gente percebe aí que 70% do público com mais de 70 anos está conectado às redes sociais, está conectado ao Google. Enfim, são momentos que fazem a transição acontecer, né, de forma mais incisiva. Eu sou muito otimista por natureza. Sou muito otimista, né? Não sou otimista por cego, não. Sou otimista porque consigo enxergar o lado bom das coisas e focar nas coisas boas que podem acontecer. Eu vejo muitas coisas boas, apesar da dificuldade financeira, que é uma realidade, mas eu consigo ver para nós da área de saúde, para o mundo, uma reorganização de pensamento muito bom. Então, se eu puder deixar aqui essa mensagem de esperança e deixar o meu contato para as pessoas que quiserem fazer esse relacionamento, porque mais do que nunca a gente percebeu que a gente precisa um dos outros, é a hora de unir. Eu daqui do Rio, você aí de Salvador, Fernando lá de Brasília, a gente tem amigos em Recife, em Porto Alegre, fora do Brasil, é hora de conectar todas essas pessoas, juntar todo esse conhecimento e entregar para quem a gente precisa, né? Entregar para o nosso cliente, para o nosso paciente, de verdade, aquilo que ele espera de nós. Porque a gente está saindo desse momento escutando um pouco mais, entendendo um pouco mais a eles e a nós mesmos. Então, essa é a minha visão de futuro aí a curto e médio prazo. Maravilha. Já tem uma perguntinha aqui de Douglas, mas eu só queria deixar uma complementação, né, a tudo isso que você falou. Eu creio que nesse retorno, um ponto crucial para a retomada vai ser a segurança. Tá? Quanto mais seguro, e digo mais, não é suficiente ser seguro. Além de ser seguro, tem que parecer seguro. Não adianta vocês também adotarem todas as medidas e não tornar isso público para seus pacientes, para que seus clientes saibam tudo que eles estão fazendo. E um outro ponto também muito importante, além de entregar segurança e a sensação de segurança, é também levar eles, né, dividir com eles a importância do nosso trabalho, né, lembrar eles isso, né. Muitos já estão sentindo, já estão precisando, e tem uma demanda também, viu, oprimida de saúde. Eu acho que vai gerar muitas lombalgias, muitas cirurgias também acumuladas que não foram feitas por um bom período. Então, talvez venha aí um pós-pandemia, um início tímido, tá? Uma vacina... Comprometimentos cardiorrespiratórios importantes, que para a nossa área é fundamental. Ex-pacientes que já estavam bons, agudizando processos, tá? Voltando à sua clínica. Então, acho que vai ter um primeiro momento muito tímido, desconfiado. Eu estou apostando numa vacina até o final do ano, início do ano que vem. E depois eu acho que as coisas vão começar a melhorar, os antigos pacientes vão começar a retornar, te procurar, e a demanda oprimida também, tá? Exatamente. Então, é importante... essa percepção otimista como você, e é o que Douglas fala aqui, ó. Leonardo, qual dica você daria para profissionais de clínicas neste momento para manter uma atitude positiva para ultrapassar esse período de pandemia? É tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. Então, como que a gente vai, de fato, encontrar essas pessoas depois, reencontrar? Na verdade, a gente não perdeu essa conexão, né? De uma forma geral, mas nós da área de saúde, acho que a gente nunca foi tão protagonista na vida, né? Porque o mundo há 3 meses só se fala em saúde e a responsabilidade caiu totalmente no nosso colo. Desde esse momento agora, em que profissionais estão lá na linha de frente, a valorização da fisioterapia, que vinha numa crescente ao longo dos últimos anos, cresceu agora de forma exponencial, porque temos verdadeiros heróis ali, e a importância dos fisioterapeutas nesse momento está sendo uma coisa indescritível, né? Quem não entendia
O posicionamento de um fisioterapeuta dentro de uma UTI agora está mais do que esclarecido, né? Não se vive, não é possível ter um funcionamento de uma unidade de terapia intensiva ou de um hospital sem a presença marcante do fisioterapeuta. Então, nós, como profissionais da área, precisamos agradecer isso. E os que não são da área de terapia intensiva também são responsáveis. Porque todos nós da área de saúde, fisioterapeutas ou não, somos protagonistas nesse momento. A gente precisa resgatar essa população, resgatar esse povo que tá abalado psicologicamente com um problema de saúde mundial e assumir, trazer eles para nós e falar, não, vem para cá, porque a gente sabe o que vai fazer com você. A gente tem que estar preparado para esse encontro da melhor forma possível, né? Então, preparado psicologicamente, preparado tecnicamente, preparado de forma visionária, né? Como que vai ser esse comportamento dentro de um mês, como que vai ser esse comportamento daqui a 6 meses. Então, o que eu posso deixar aqui de dica, como o Douglas pediu, é isso daí. A gente precisa, de fato, encarar como responsabilidade nossa. O profissional de saúde vai ser o profissional que vai reerguer o mundo, né? Os profissionais da economia têm uma importância muito grande, mas não existe economia sem saúde, né? Nada existe sem saúde. E a responsabilidade no mundo da saúde é nossa. Então, o legado é fundamental. Vamos agora para as considerações finais, né? Vou dar a palavra para a Léo fazer as considerações finais, mas de antemão eu queria agradecer muito, né, a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática por, né, colocar na pauta, né, dar um time na pauta científica, né, nas discussões de técnicas de abordagem de pacientes, para trazer a gente aqui, para estar dividindo, ajudando, né, nossos colegas nesse ponto que é super, super importante, que é na gestão de nossas carreiras quanto profissionais, tá bem? Léo, considerações finais aí sobre a nossa live, convite aí para a próxima live da semana que vem, quinta-feira, 8 horas. Manda aí, Léo, suas considerações finais. Beleza. Obrigado, meu amigo, obrigado, Arthur. Muito tempo que a gente não se encontra, deu para matar um pouquinho da saudade, só falando, teclando ali. Quero agradecer imensamente a Associação Brasileira por ter me convidado a estar aqui, ter nos convidado, e deixar aqui esse recado que foi tudo que a gente discutiu hoje, né? Muito bom rever aqui grandes amigos falando, pena que a gente não consegue ler tudo enquanto fala, mas é fundamental que a gente saia desse momento com todo o aprendizado que ele nos trouxe de fato. Então, vamos sair daqui gestores da nossa própria carreira, vamos sair daqui grandes, vamos sair daqui mais estudiosos, vamos sair daqui com a mente um pouco mais aberta para o mundo, entendendo que fisioterapia é muito mais do que a gente encontra ali nos livros técnicos. Fisioterapia é responsabilidade de cuidar do próximo, de cuidar de uma pessoa, né? Então, a gente tem em nossas mãos, nesse momento, em nossas telas de celular e telefones, a obrigação de resgatar a saúde, de trazer saúde para o mundo de volta, de trazer vida saudável, bem-estar, enfim. Conte comigo sempre que puder. Quem quiser me acompanhar aí pelo Instagram, meu nome está em cima, Leonardo Alonso, Vitor... É isso aí, gente. Então, pessoal... A gente está lá na página do Hotel e esperando todo mundo no congresso do ano que vem. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Compartilhe, tá? Esse conteúdo é muito importante. Chega lá na página, vai estar no GTV. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os membros da Associação Brasileira, tá? Uma boa noite a todos, muita saúde, tá? Fique em casa quem ainda está no período de isolamento. Quem não está no período de isolamento, bom trabalho, se cuidem, cuidem dos nossos pacientes, tá bom? Boa noite a todos, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.